Pode ser, Lauro-san? Pode ser, Ignato. Acho que é bacana agora, são 18h05. Isso. Pode já fazer um aquecimento, sim, e eu vou admitindo as pessoas que estão chegando e você pode ir dando partida. Lembrando aos colegas, Ignato-san, que estão chegando conosco, que no decorrer daqui da nossa live nós vamos fazer algumas perguntas dentro da nossa enquete. Perfeito. Para que a gente possa ter uma interação com as pessoas. E lembrando também que o material dessa enquete, desculpa, o material dessa live vai estar no nosso site, né, na página de downloads. Não só esse material, mas todas as outras lives que Ignato-san e os colegas da Linguei têm feito, elas estão na nossa página download. É interessante que vocês possam dar uma navegada por lá e baixar aquilo que é de interesse. E assim como também a live fica gravada no nosso canal do YouTube. É só vocês passarem para lá também, que vão ter todo esse material na íntegra para todos vocês. Excelente, Lauro-san. Muito obrigado por lembrar. E lembrar também que a gente espera poder estar interagindo. Você, como host, está ajudando nisso, né? A monitorar as manifestações no chat. E depois, no finalzinho, a gente pretende bater uma bola, né, com os colegas. E aí, no Q&A, coloquem as perguntas e o Lauro-san ordena as perguntas e eu vou tentar responder ou fazer alguma consideração a respeito. Ok? Aliás, aproveitando, deixa eu lembrar que nós realizamos o Linguei Forum 2020, que foi um sucesso. Puxa vida, eu fico muito feliz, lisonjeado e agradecido, né? Muitos de vocês que estão aqui hoje conosco seguramente participaram, né, de alguma das sessões, foram 3 dias, 25, 26, 27 de agosto, foi um sucesso, puxa vida, e a gente teve realmente, com muita modéstia, eu devo dizer que nós tivemos a sorte de contar com palestrantes de altíssimo nível, né? O pessoal da Hirayama, do Japão, falou live com a gente, né, lá de Tóquio, 12 horas à frente, a diretoria do Grupo Fleury falando, né, do Lean Healthcare, Mali, o professor Elder-san da Universidade de Pernambuco, o Burger-san da Gerdau Mary Steele, diretamente dos Estados Unidos. Cara, foi muito legal. Eu aprendi demais, né? Eu aprendi demais, foi muito legal. Então, eu agradeço muito e a gente está pensando já na próxima edição. Aí, fiquem atentos, a gente vai divulgando. Bom, obrigado aos que já estão por aí conosco e agradeço aos que devem também se juntar a nós até o final dessa sessão. Eu pretendo conduzir esse bate-papo com vocês ao longo de 1h30, mais uns 15 minutinhos para perguntas e respostas. Devo dizer que, só para lembrar aos colegas que esse é um encontro regular, todas as quintas, 18, né? A gente consolidou como o momento de compartilhar, de trazer temas de interesse de gestão de operações Lean, engenharia de produção e engenharia industrial. Então, a gente já fez uma série, nesses últimos 6 meses, talvez nós tenhamos já 35, claro, somadas aí as minhas participações em lives como convidados, né, de algumas empresas, webinars internos, de alguns congressos, enfim. Mas a gente está com muita intensidade explorando esses canais. Onoda Sensei, como vai? Acabei de perceber o Onoda Sensei conosco. Saudação, Onoda Sensei. Hisashiburi desu. Tudo bem? Eu dizia, então, que essa é um momento regular. Por que do tema? E tem sido assim, Lauro-san, depois no finalzinho, essa pergunta, eu acho que não está, eu vou comentar agora, um parênteses, essa pergunta que eu estou te colocando não está posta, né, nas perguntas que você tem. Mas consulta o pessoal livre, que temas gostariam de ouvir nas próximas lives de quinta-feira? O pessoal pode ir se manifestando, vamos coletando, né, essas impressões. Ainda que eu não tenha elencado alternativas, deixa livre, o pessoal se manifesta. Então, eu estava dizendo o seguinte, que por que desse tema hoje, né, flexibilização da mão de obra com produtividade, né, o Shojinka, que é a abordagem da Toyota? Porque foi um dos temas que se revelou de interesse nas últimas lives. A gente vai perguntando para o pessoal que temas de interesse gostariam, né, de ouvir, de discutir conosco, e esse foi um deles. Ademais,
esse é um tema que, a mim, é muito caro. Assim, eu tenho muito apreço pelo tema, vocês vão entender por quê. Gosto muito, né, da questão da alocação e balanceamento de mão de obra em sistemas de produção, sistemas de manufatura, sobretudo manufatura celular. Eu vou falar bastante sobre isso. Foi porque do apreço especial também, porque foi tema do meu doutorado no Japão. Então, uma das particularidades, eu aqui no Brasil, quando comecei a estudar sobre o sistema atual de produção em 93, aqui no Brasil, portanto, 27 anos atrás, comecei a estudar o sistema atual de produção e deitei um olhar mais dirigido para o Jidoka, a autonomação. Só que vinculado ao Jidoka, existem outras particularidades bem interessantes, que um deles é o Shojinka, flexibilização da mão de obra. Eu fui para o Japão para estudar essa particularidade. Eu propus para o Mombucho, o governo japonês, me dedicar a explorar, né, a questão do balanceamento de mão de obra flexível, e aí eles me concederam a bolsa e eu consegui realizar o doutorado em 94, 98, voltei para o Brasil, e aí é o que vocês já conhecem, né, da nossa militância aí em gestão de operações. Bom, então, Louros, eu vou compartilhar aqui um material. Eu tenho um breve roteiro, esse roteiro, né, que vai me ajudar a transitar pelo tema. Onde é que está aqui? Deixa eu ver. Ele está aqui. Share, ok. Vamos ver se eu acertei aqui no share. Vamos ver, um instantinho só. Eu acabei de compartilhar. Será que aparece para os colegas aí? Ok, Ignato. Está aparecendo sim, imagem, som, está tudo ok. Ótimo. Melhorinho, você está fazendo sinal que está ok. Então, assim, esse roteirinho é um roteiro que vai me ajudar a explorar o tema. Eu tive que ser seletivo, 1h30 para falar um tema que é extremamente amplo, mas muito amplo. Justificou 4 anos de minha permanência no Japão, é amplo. Esse módulo é um módulo que, no doutorado e no mestrado, eu dei disciplinas de 30 horas, com projetos e tudo mais. Dentro da Leanway, a gente faz uma formação mais dirigida, 8 horas, é um módulo específico de 8 horas. Eu extraí desse módulo de 8 horas, gente, 1 hora e pouco de papo. Então, assim, fui seletivo, tem coisas que eu não vou detalhar. Ok? Mas eu acho que vai dar para ter uma noção geral do que é o Shojinka, da extensão dele, da importância dele. Ok? Lembrando, esse material vai ficar disponível para vocês, né, na página da Leanway, na página específica Downloads do site da Leanway. E, como o Louros já comentou, essa live fica gravada e todo o material de apoio também eu deixo lá e fiquem à vontade. E os canais, vocês já sabem, então, né, os nossos canais estão sempre abertos aí para continuar trocando figurinhas. Bom, Shojinka, apelidei assim, né, a abordagem Toyota para flexibilidade com produtividade. Bom, aqui o conteúdo, esse conteúdo assim detalhado do jeito que está aqui, gente, é o conteúdo que eu costumo abordar, né, nas instâncias mais amplas, né, numa disciplina de mestrado, doutorado, às vezes especialização, e no nosso módulo de 8 horas. Aqui eu vou passar, mas alguns temas, alguns tópicos eu vou realmente só citar, fazer alguma referência. Outros não, outros que eu vou ancorar a minha fala. Agora, claro, né, eu não posso começar a falar sem fazer referência ao nosso modelo, né, o modelo que serve, né, onde o Shojinka está inserido. É o sistema Toyota de produção, né, o Lean Manufacturing, conforme a gente também apelida mais genericamente, né? Essa é uma representação, estão cansados, né, de ver essa representação, uma representação genérica, se faz uso daquela analogia, né, do templo, da casinha. Essa aí eu estou fazendo referência a uma publicação de 2020 anos atrás, publiquei sob a forma de um capítulo de um livro. Então, aí eu discorro eu apresento essa forma de representar, mas isso já é corrente, não foi invenção minha. Só um arranjo ou outro diferente, que sim tem alguma particularidade, que aí é contribuição minha, mas eu exploro e detalho o que é cada um desses elementos. Então, essa é a nossa referência. Agora, se a gente olhar com mais atenção, cadê o Shojinka aqui? Ele aqui não aparece representado, ele está inserido aqui dentro, mas não aparece em destaque. Agora, se nós olharmos com mais atenção, se tivesse como fazer um zoom aqui, a gente ia ver ele aparecendo. Esse é um zoom. Esse zoom eu dei em 1994. Não se sabia nada sobre o sistema de produção, e eu não estou exagerando. 1994, a gente tinha muita confusão aqui no Brasil
sistema atual de produção. O Lean, recente tinha sido batizada a expressão Lean. Então, sistema atual de produção, just in time, que é Kanban, que é o TQC. Cara, uma confusão danada. Então, era muito ruim, né, o entendimento que se tinha. Foi isso a minha proposta no mestrado, em 93. Foi esclarecer. Como resultado disso, eu construí essa representação. A partir das leituras de Monden, Yasuhiro Monden, na Universidade de Tsukuba, Ono Sensei, o pai do sistema atual de produção, e um grande especialista, um dos maiores engenheiros industriais que essa terra já viu, Shigeo Shingo Sensei, foi consultor da Toyota. Então, com base nas leituras deles e outras complementares, eu construí essa representação. E foi com base nessa representação que aparece aí Jidoka, o Just in Time e o Jidoka, os dois pilares, e no mestrado eu me dediquei a esclarecer e explorar o sistema de produção. Era muito mais que simplesmente Just in Time. Esse é o título do livro, né, que eu sempre falo, vai sair a segunda edição, está aqui, né? Um livrinho que eu publiquei em 1996, Sistema de Produção, mais do que simplesmente Just in Time. Eu estou revisando ele, porque ele vai ser publicado agora, eu comentei aos amigos que ele vai ser publicado agora a segunda edição. Foi publicado há 26 anos atrás. Então, eu explorei Jidoka. O sistema de produção é mais do que só Just in Time. Tem o Jidoka, que é um pilar tão importante quanto. E olha só que interessante. E eu comecei a explorar isso, o doutorado, eu enveredei por aqui. Ó. Tem um outro elemento aqui, decorrente do Jidoka, que é o Shojinka. O Shojinka, ele se serve, né, por isso que eu estou dando destaque nesses elementos que estão aí, porque são elementos sustentadores do Shojinka, que, por sua vez, promove lá redução da mão de obra, a otimização da mão de obra, por conta disso, redução dos custos de fabricação e, obviamente, melhoria da competitividade do negócio, ok? Então, só situando onde é que está o Shojinka, ele está muito próximo do Jidoka, ele se serve de elementos do Jidoka que são sustentadores. Bom, vamos então, sem muitas delongas, para algumas definições. Vocês vão me desculpar, mas eu vou me servir porque o tema é novo e eu quero ter o cuidado de colocar com as devidas, vamos dizer assim, cuidados conceituais. Então, eu vou ter que convidar vocês a enfrentar com umas definições, né? Vou tentar deixar menos enfadonho, mas eu vou ter que passar por isso. O que é Shojinka, afinal de contas? Bom, é a capacidade, está posto aqui. Eu acho que se eu dançar meu pointer aqui, ele aparece, né, Loro-san? Estou dançando ele aqui. Sim, ele disse que sim. Então, está aqui, ó. Eu vou explorar isso aqui. O que é Shojinka? Shojinka é a capacidade... Ou está aparecendo um pop-up? É a capacidade do sistema de produção de responder de maneira flexível às flutuações de demanda. Então, a demanda flutuou, eu tenho que ajustar o número de operadores de recurso humano alocado a esse sistema de produção, de forma que eu mantenha, embora haja flutuação de demanda, haja flutuação de ritmo de produção, eu mantenho um nível otimizado, constante, tanto quanto possível, da produtividade da mão de obra, ajustando esse número de operadores alocados. Então, é uma das vias preferenciais para a redução de custo de produção, porque ele foca no custo de mão de obra a partir dessa perseguição do máximo nível de produtividade, qualquer que seja a demanda, qualquer que seja o ritmo imposto pela demanda nesse sistema de produção, ok? Isso é o Shojinka, né? Então, esse esforço de rebalancear a linha de produção, célula de produção, que o Shojinka trava, é um combate focado em duas das 7 perdas. As perdas associadas ao agente de produção, ao operador. As perdas por espera desse operador e as perdas de movimentação do operador, ok? Então, ele foca muito isso, buscando otimizar a alocação, reduzindo as perdas por espera e as perdas por movimentação, deslocamento entre estágios da fabricação. Nós vamos ver como é que isso se manifesta, ok? Então, é simples assim. Deixa eu avançar aqui por aqui. Existem duas, vinculadas a esse tema, duas definições, Shoninka e Shojinka, vocês vão ver isso. Então, são duas abordagens que se complementam. Deixa eu esclarecer o que é. Então, o Shoninka está implícito aqui uma redução, a simples redução no número de pessoas.
O Shojinka é mais amplo, eu vou mostrar com alguns exemplos numéricos. O Shojinka é mais amplo e ele pretende fazer economia do trabalho humano. E aí vocês vão ver qual é a diferença em relação à pura e simples redução no número de pessoas, que é o Shoninka, ok? Então, aqui, por exemplo, aqui a gente tem um gráfico de balanceamento, né? O Yamazumi-Hyo. Yamazumi-Hyo é o gráfico de balanceamento, né? Então, tem essas barrinhas aqui são a carga de trabalho alocada a cada operador. Aqui são os operadores, né? Aqui abaixo, cada um dos operadores. Aqui, nesse caso, a gente tem 10 operadores. A carga alocada a cada um deles. Aqui está a linha do takt time, o ritmo que eu preciso fazer, cuspir peça dessa unidade, dessa célula, dessa linha, para atender demanda. E aí, então, como é que o... Opa, desculpa. Esse trânsito aqui tem que ser por aqui. Como é que eu transito, né? Faço o Shojinka a partir dessa visão, né, do balanceamento? Esforço para reduzir os tempos alocados ou rebalancear, realocar tempos, por exemplo. Aqui eu estou falando, é hipotético, claro, né? Mas só ilustrando o que a gente quer dizer com isso. Olha, vai diminuindo, vai otimizando, reduzindo os tempos mortos, trabalho que não agrega valor, e vai, na sequência, vai redistribuindo as atividades, de forma sempre concentrando carga de trabalho, de forma que eu possa, na sequência, eu possa liberar trabalhador, liberar força de trabalho. Então, não é só economizar aqui, mas por exemplo, é o que ele fez aqui agora. Ele transferiu esse especialista, né, que é o veterano, ele transferiu para cá, ele assumiu a operação 1, e quem é que estava nessa operação? No caso desse exemplo da Toyota, era um operador temporário. Isso lá no Japão é muito frequente, né? Então, era um trabalhador temporário, eram os dois primeiros. Então, ele saiu, foi jogado para outra célula, outra linha, e quem assumiu essa posição é o veterano, é o mais multifuncional de todos. Ele pode assumir qualquer posição. Então, ele passou para lá. E agora, portanto, eu consigo operar essa linha, nessa mesma demanda, com 9, não mais 10 operadores. Isso é a expressão, né, dessa que a gente chama de balanceamento. Eu vou usar muito aqui, gente, vou explorar muito o tema Shojinka à luz de medidas de rendimento. O que é? Então, deixa eu falar dessas duas principais medidas, produtividade e eficiência, eficiência e produtividade. Rendimento é isso aqui, ó. Aquilo que eu disse a vocês, eu vou tentar explorar com algum rigor alguns conceitos. O que é rendimento? Porque eficiência e produtividade é medida de rendimento, só isso. O que é rendimento? É a razão entre o trabalho produzido por um sistema e a energia que ele consome. Isso é o aproveitamento relativo de força ou energia. Então, como é que eu posso medir isso? Eu posso medir em relação ao ótimo, ao padrão, e que é a eficiência, portanto, é um percentual, então é medida sempre como razão da quantidade ou volume produzido pelo recurso, né? Então, a quantidade produzida pelo recurso real pela máxima capacidade desse recurso. Então, é o real versus o padrão, definido ou esperado. Sempre percentual. Então, qual é o projeto dessa célula, dessa linha, dessa máquina? Qual é o projeto? 100 por hora. Quanto é que está agora produzindo? 95. Então, a eficiência é 95%. É o real versus o projetado ou o definido em padrão. A produtividade, por sua vez, é medida diferente. Importante medir rendimento, mas é diferente. É sempre como razão do volume produzido, sim, por unidade do recurso, por unidade de tempo. Aí, por exemplo, né, é o volume produzido pela unidade de recurso pelo tempo. Ó, um exemplo. Peça por hora por homem. Peça hora homem. Quilograma hora homem. Metro cúbico tanque ano. Passageiro milha ano. São medidas de produtividade. Ok? Tranquilo, né, gente? É importante colocar isso aqui, porque nós vamos usar isso aqui e vocês vão ver quão diferente é olhar para um e para outro. É muito importante. O Shojinka está calcado em ter essa distinção e olhar para a eficiência e produtividade, em momentos distintos. E aí eu vou antecipar. Antes eficiência, depois produtividade. Vamos olhar para isso. Eficiência de balanceamento, eficiência de mão de obra. Bom, eu vou explorar os exemplos, alguns exemplos numéricos, alguns hipotéticos, outros são casos reais que eu mudei. Esse é um caso real. Isso aqui, esse que vocês estão vendo aí, ó,
representação genérica, claro, mas é um caso real que nós trabalhamos de uma célula de manufatura, uma célula de montagem de calçados, especificamente chuteiras. Então, são 37 estações de trabalho, etapas do trabalho, e aí eu tenho, né, entrada, está alocado, está organizado o fluxo numa célula em U direto, se chama célula, eu vou falar na sequência, mas essa é uma célula em U direto, e aí vocês estão vendo aqui a representação dos operadores alocados, né, ao longo desse U internamente. Por isso, célula de manufatura U direto, porque a posição deles é sempre por dentro. Eu vou falar do U direto e inverso, o invertido. Bom, o que é balancear? De novo, outro conceito. Balancear é distribuir de maneira equilibrada e eficaz carga de trabalho a ser executado aos recursos de produção, de forma a evitar folgas ou excessos, que prejudiquem o atendimento, portanto, e tornem também ineficiente ou improdutivo o sistema de produção. Então, alocar carga, de forma que alocando carga, eu consiga produzir e atender demanda, mas de forma eficaz, de maneira que eu utilize da melhor e mais eficiente forma os recursos disponíveis. Isso é balancear, ok? Isso vale para balancear qualquer sistema. Balancear um sistema de máquinas, pura e simplesmente, estágios, estações, mão de obra, qualquer recurso. Por isso que eu coloquei isso de forma geral. Lourosan, está aparecendo um pop-up aqui que está me bloqueando. Você tem que admitir logo o pessoal nas salas, porque se não admite, aparece para mim e aí cai na frente da minha tela aqui, aí me prejudica. Por favor, dá uma admitida quando o pessoal tentar. Não sei se para você está aparecendo, para mim ela desce um pop-up e aí isso atrapalha aqui a transmissão. Ok? Ok. Tranquilo aqui, né, gente? Assim, me servi desse exemplo, vou me servir dele, do exemplo numérico que vem a seguir, vinculado a esse aqui. Mas eu quis já aqui trazer à tona o conceito de balanceamento. Vamos olhar para isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês o seguinte: o que decorre daqui? Bom, aquelas 37 pequenas etapas de montagem da chuteira estão aqui, do 1 a 37, estão elas todas aqui. O que está aparecendo aqui, gente? Isso aqui é já uma instância em que eu aloquei, olhem só, a etapa 1 e a etapa 3 ao operador. Os pop-ups estão incomodando aqui. 1 e a 3 ao operador 1, portanto, ele tem o ciclo dele de 22 segundos e 22,2 segundos. Vejam que essa célula, o tech time dela é 25 segundos por par. Preciso fazer cuspir 25 um par de chuteira a cada 25 segundos. Então, obviamente que então nenhum dos tempos de ciclo de cada um dos operadores pode ultrapassar os 25. Se eu vou atrasar, não vou atender demanda. Ok? Então, é o conceito clássico de balanceamento. Então, aqui eu já estou mostrando para vocês o que surgiu do esforço de balancear os operadores multifuncionais, né, as 37 atividades a esses operadores. Então, a gente está vendo assim, as 37 estão aqui combinadas, aqui, ó, o operador 1 tem 2 atividades, o operador 2, 2, aqui alguns deles, uma apenas, porque é muito alta, muito próximo do tech time, então não tem, a folga é pequena, não cabe mais nada aqui, por isso que está assim, né? Bom, uma primeira consideração é a seguinte, olhem aqui para baixo, vou correr e chamar a atenção de vocês para cá. Ó. O somatório dos tempos de ciclo para montar uma chuteira, 448,3 segundos. Isso é o que demanda para montar. Se eu, Gnato, fosse o operador multifuncional, 100% multifuncional, 100% de eficiência, habilidade, esforço, sozinho, eu ia ser capaz de montar uma chuteira em 448,3 segundos. Cara, mas eu preciso de uma sendo cuspida a cada 25 segundos. Então, poxa, quantos Gnatos fazendo totalmente eu precisaria colocar? Eu precisaria colocar pelo menos 18. Como é que número é esse? Isso é um número importante, gente. É muito simples. Olha aqui, ó. Olha para cá. N, número mínimo de operadores, é sempre dado por essa razão. Somatório dos tempos de ciclo, que está aqui, 448,3, dividido pelo tech time. Então, 448,3 dividido por 25, está lá em cima do tech time. Quanto é que deu? 17,93. Esse é o número mínimo teórico de operadores. Então, se o balanceamento é perfeito,
o Yamazumi Hyo está mostrando carga de trabalho batidinho, topando no tech time, cada um dos operadores, 17,93, ou seja, 18 operadores, ok? Tá ok aqui? Louro, ver se você vai aferindo aí para a turma se está fazendo sentido, se o pessoal está me acompanhando. Ok. Eu pergunto para o Melhorino, sabe porque eu estou vendo a imagem dele aqui, com ele eu só também vejo. Ok, Melhorino, você está fazendo sentido? Com ele está fazendo sentido? Os demais colegas se manifestem também. É que eu estou vendo a imagem dos amigos aqui, por isso que eu estou perguntando especificamente para eles. Beleza, então é isso aqui, ó. Isso é muito importante, essa primeira medida, né? É o número mínimo, isso é um balizador. A qualidade do teu balanceamento vai ser sempre avaliada a partir desse N mínimo, que é o N teórico, né? 7, 17, 93, 18 aqui. Vamos avaliar isso aqui, então. Vamos avançar aqui, ó. Vou avançar, próximo slide, ainda referência. Olha aqui, ó. É 18, né? 18 é o número mínimo. 18 é o número. Mas quantos caras tem aqui? Quantos operadores? São 18? 18 é o mínimo. Quantos, na verdade, ele elencou aqui? 22. Vocês estão vendo? Ó? Aquela cara, os tempos de ciclo de cada um daquelas linhas lá estão aqui representados no gráfico de Banucci, no Yamazumi Hyo, o gráfico de balanceamento. Olha aqui, ó. Tech time 25, primeiro operador, 22, alguma coisa, e assim vai, ok? Tranquilo, né, gente? São 22. Ele não conseguiu alocar em apenas 18. Ele teve que realmente lançar mão de 22 operadores. Por quê? Porque tem muitas operações, nesse caso aqui, muitas operações, que o tempo de ciclo dela, estágio dela, essa operação especificamente, riscar contorno da sola, aplicar a segunda demanda de adesivo, é muito próximo do tech time. Só a folga é pequena, não sobra espaço para alocar nada mais. Entenderam? Então, essa natureza, quando os tempos de ciclo são muito próximos do tech time, ele impõe tipicamente baixa qualidade de balanceamento, que aí fica, para muitos estágios, fica um homem, um posto, uma tarefa, no meu caso aqui, ó, um homem, um posto, uma tarefa. Isso é ruim. Em termos de balanceamento, eficiência de balanceamento é ruim. Mas é o que o sistema impôs aqui, está claro isso? Então, deu 22 caras. O mínimo era 18. Então, qual é a eficiência intrínseca desse balanceamento? A eficiência intrínseca desse balanceamento é divide aqueles 17,93, o N teórico, mínimo, né, por 22, dá 81,5. Ou seja, quer dizer que essas folgas aqui, ó, estão comendo 18,5% da disponibilidade dessa turma aqui. 18,25%. É isso que está dizendo. Ó. Eu não fui capaz de enxugar isso tudo em 18 caras até aqui. Então, esses 4 aqui, ó, que entraram, compensando essas folgas que eu tenho aqui. Tá claro isso, gente? Ok? Fazendo sentido? Coelho-san, faz sentido? Miori-san, excelente. Então, isso é bem importante, que a gente vai explorar isso mais à frente, alguns exemplos numéricos também. Bom, os requisitos para o Shojinka, eu vou explorar como é que faz o balanceamento, como é que você persegue isso, a melhoria dessa qualidade intrínseca do balanceamento, a partir de exemplos numéricos. Mas, antes de mais, deixa eu lançar mão de mais algumas questões aqui importantes. Ó. Os requisitos básicos para o Shojinka, né, que é flexibilização, alocação flexível da mão de obra, são 3. Tem que ter operador multifuncional. O operador tem que ser multifuncional. Pô, então eu tenho que ter um perfil multifuncional, eu tenho que ter um programa de capacitação, um programa de formação dessa mão de obra multifuncional, eu tenho que ter um monitoramento desse perfil e eu tenho que ter um balanceamento olhando para essas restrições de perfil, ok? Isso é o primeiro. Eu vou explorar algum exemplo, né? O gráfico de balanceamento, a folha de... desculpem, me faltou, eu toquei a expressão aqui. A matriz multifuncionalidade. A matriz multifuncionalidade, que é um dos elementos. O segundo, a avaliação contínua e revisão periódica das operações padronizadas, que é o gráfico de combinação de operações e o gráfico de balanceamento de mão de obra, é o Yamazumi Hyo. Né? Então, eu vou olhar para a matriz de multifuncionalidade e trabalhar nela, aumentando o nível de multifuncionalidade. Não precisa ser 100%, nunca é. Isso é estupidez, que mirar em 100%, todo mundo fazendo tudo, gasto de energia, recurso desnecessário.
Você não precisa, tipicamente, 100% da força de trabalho multifuncional, não precisa. Isso a gente consegue identificar qual é o nível ótimo, satisfatório, diria, melhor que ótimo. Então, isso é uma questão. Então, as revisões periódicas. Aqui é o alvo do Kaizen, melhoria, né, da conteúdo de trabalho em cada uma das atividades e olhando para isso, né, para a rotina do trabalho padronizado, a folha de trabalho padronizado, o gráfico de balanceamento. O que mais que nós temos aqui? Deixa eu só dar... e o micro-layout. Pô, tem que ter um layout conveniente. Não adianta ter uma força de trabalho multifuncional se o layout é péssimo, restritivo, é uma jaula, é uma gaiola, é uma ilha. Aí eu tenho uma severa restrição física que não adianta eu ter né, a condição do operador multifuncional, porque eu não vou conseguir alocar, porque fica muito distante, fica isolado de outras estações, eu não consigo a alocação vizinha, entenderam? Então, o layout, no micro-layout. Quando eu falo micro-layout, gente, estou fazendo referência à abordagem de projeto de instalações. Global, supra, macro e micro e submicro. Global, supra, macro, micro e submicro. São 5 níveis de projeto de instalações. O micro-layout é o nível da célula, da linha, do arranjo do fluxo, né? De fabricação, de montagem de um item, componente de uma peça, ok? Então, abaixo dele tem o submicro-layout, que é o posto de trabalho, cada um dos postos de trabalho. Também é importante, mas aqui eu preciso, antes de trabalhar em qualquer outro arranjo submicro, trabalhar no arranjo micro, né? Configuração de célula, linha, eu vou falar disso a respeito. Quais são os mecanismos que eu vou usar para trabalhar esses elementos aqui que eu coloquei? Então, a matriz de multifuncionalidade, para trabalhar o índice de multifuncionalidade do meu time, a folha de combinação de operações, o plano de alocação, balanceamento da mão de obra, o Yamazumi Kyo, e o plano de rodízio dos operadores. Isso é bem importante também, sobretudo quando a gente está falando de operação intensiva em mão de obra, ou seja, ciclos curtos e repetitivos. Aquela linha de montagem de chuteira é essencial o rodízio de operadores, para evitar estações em que eu tenha um ciclo muito repetitivo e que estressa um conjunto pequeno de estruturas musculares, e isso pode gerar Lehrer-Dort, né? Então, o rodízio é super importante, senão você acaba não perenizando, né, o modelo, né, de alocação flexível de maniobra, está perdendo os caras, está encostando, afastando, porque o cara não consegue mais, perde eficiência, porque não consegue mais, fica só numa estação, isso é péssimo, né? Então tem que ter esse cuidado. Está dentro, parece que não, isso é segurança, isso é ergonomia, está dentro do engenheiro industrial, dentro da preocupação do engenheiro industrial que faz balanceamento de mão de obra. Ok? Bom, vamos olhar para esses elementos, então. O primeiro deles é a matriz de multifuncionalidade. Esse é um exemplo. Esse é um exemplo clássico, o jeitão que está aí, que é o da Toyota. Eu usei logo que eu aterrissei na São Paulo Alpargatas, vocês lembram, foi a minha última passagem como executivo, foi na São Paulo Alpargatas, 20 anos atrás, antes de eu fundar a Linway, e eu usei esse aqui. A gente trabalhou em várias fábricas da Linway, acho que foram, da São Paulo Alpargatas, várias fábricas, eu perdi a conta, mas acho que foram 65 células de manufatura. É uma coisa monstruosa. E a gente usava esse modelo aqui. Então, aqui, por exemplo, a gente tem funcionários, a lista de funcionários, nessa linha, nessa célula, as operações aqui dentro dessa linha, dessa célula, ok? E aí, aqui eu estou mapeando o perfil de cada um deles. E, por extensão, o perfil desse grupo, da célula. Ok? Então, o que é isso aqui? Vamos olhar para essa escala aqui. Então, são 4 níveis a retratar. Aquele que está em treinamento, um quadrantezinho achurado aqui, preto, em treinamento. Trabalha com supervisão, metade do círculo. Trabalha sem supervisão, 3/4. Completamente cheio, ele já é capaz de instruir outros. Ele já é instrutor qualificado. Então, observem aqui, o Gilberto Scherer, ele é o team leader. Então, e aí esse é um requisito para team leader. E aí lembra que eu comento assim, não se ensina o que não se sabe executar. Esse cara por isso que ele tem, sabe, pode instruir os outros em qualquer
das estações. Isso é o que você, das 19 estações. É o que você exige no team leader. Por isso que o índice de funcionalidade dele, multifuncionalidade dele, perdão, é 100%, é o mais alto. Depois, abaixo dele, vem os demais, que não precisa ser no nível dele. Não precisa. Bom, aí vem o Francisco, o Eduardo, e sucessivamente a gente está vendo aqui, cada um tem, né, uma condição em cada uma das estações, desde o Gilberto Scherer, que é 100% multifuncional, até o Silvio Marques, não é o Migliorini, que tem 47%. Ou seja, o que é isso aqui, 47%? 9 das estações, sobre 19, da 47, ele é julgado multifuncional. O que é isso? Eu vou somar, né, do Silvio aqui, aquelas que ele tem bolinha cheia, pode instruir outros, mas ele também trabalha sem supervisão. Então, Silvio, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 sobre 19. Então, pode instruir outro, trabalho sem supervisão, conta como proficiência. Abaixo disso, não. Ok? Então, aí eu tenho o índice de multifuncionalidade de cada um, e eu tenho da célula inteira. Ó. O índice de multifuncionalidade da célula é somo esses círculos assim, 3/4 de círculos completamente cheios, deu 130 sobre 247, que é tudo isso aqui, né? O número de operadores vezes o número de estações, é 247. Esse é o índice de multifuncionalidade dessa célula, 53%, ok? Variando de 100 a 47. Tá ok, gente? Isso é muito importante, é super importante. Eu não vou falar aqui, nesse curso que eu dou sobre Shojinka, aí a gente trabalha, explora isso, né? Tem que ter um plano de capacitação, tem que ter um plano de formação da mão de obra multifuncional, e aí tem um plano de desenvolvimento e monitoramento ao longo, tem que ter um plano para, 6 meses de 53 para 62. Depois, mais 6 meses, de 62 para 70. E aí, 70, por enquanto, satisfaz. Por exemplo, isso tem que ter um plano. E aí eu tenho que chamar a baila, né? Recursos humanos, os instrutores, um plano para ensinar essa turma, né, que precisa ser, tem que priorizar quem é que vai ser priorizado, tem lógica para isso, tem que olhar para a operação mais desprotegida. Eu também posso avaliar qual operação está mais desprotegida, e eu vou focar nela. Qual operador é menos flexível, eu vou focar nele, entendeu? Então, tem essas questões que não vai dar tempo da gente tratar aqui, mas são super importantes. Bom, vou avançar aqui, então. Ok, aqui, então, gente, uma visão geral da importância da matriz de multifuncionalidade. Você não adianta, não dá para falar de balanceamento se não tem essa característica na mão de obra, né? Um homem e um posto numa tarefa, a gente nem estaria falando disso aqui. Outra questão interessante é o gráfico de combinação de operações. É a partir dele que eu realmente começo a fazer o esforço de alocar carga, ou seja, o trabalho de cada uma das estações, dos estágios, a operador. Então, é aqui que eu faço. Por exemplo, eu estou alocando para o primeiro operador, tech time 144, são 187 peças, é hipotético, né? 187 peças, dá um tech time de 144, esse é um exemplo isolado aqui. E aí, então aqui as operações. São essas todas as operações. Aqui o tempo manual, o tempo máquina e o tempo de deslocamento entre estações. Então, eu não vou detalhar aqui também, né? A gente detalha isso, claro, como é que se usa, como é que se preenche, mas aqui a representação aqui está a codificação, né? Operação manual, tempo máquina, deslocamento e espera. Então, aqui, ó, pegar, um segundo para pegar. Se deslocou para cá, mais 3 segundos. Depois, aqui tem 7 segundos para realizar essa atividade. Mais 2 segundos aqui, está aqui caminhado. 2 segundos para se deslocar até a próxima. Mais 9, assim vai. Vamos alocando. Terminou. Opa, terminou o ciclo dele aos 110, 114, sei lá. Estou olhando aqui, o meu olho não me ajuda, mas mais ou menos 114. Então, ele volta caminhando para o primeiro estágio, primeira estação. Isso é a folga dele. Ó. Então, aqui começa um novo ciclo, tudo de novo. Então, ele tem 144 segundos para realizar. Ele faz em 114, né, que é o somatório disso aqui, eu acho que dá 114, e aí tem essa folga aqui, porque ele vai voltar para o primeiro estágio e vai esperar, não vai começar antes, vai começar
quando o tech time exigir, depois de 144 segundos. Está aqui, ó, 144. Aí ele começa um novo ciclo. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é para a gente monitorar, para ter noção, senão há restrição de máquina. O tempo máquina é 80. Está aqui, eu também represento 80. Parou aqui. Não tem problema. A máquina parou. Espera. São as folgas de máquina. Pagnato, isso é ruim. Mas pior se você quiser superproduzir. Aí você não tem mais fluxo contínuo unitário dentro da célula. Aí cada máquina produzindo o seu máximo. Aí não tem nada a ver mais com sistema puxado, não tem mais nada a ver com olhar para a demanda e tentar atender, produzir apenas 187. Cada uma vai produzir no limite da sua capacidade. Isso é outra história. Aí não tem nada a ver. E está caro isso, gente? Está fazendo sentido? É muito importante ter essa noção. Você abre mão mesmo. Você tem folgas de máquina, mas o que você está buscando aqui? Você está buscando reduzir as folgas dos operadores, alocar da melhor maneira os operadores. Então, tanto que eu coloquei várias operações para ele. Isso é o Yamazuni Hyo, gráfico de combinação de operações. Desculpe, o gráfico de combinação de operações. Yamazuni Hyo é o gráfico de balanceamento que eu vou ver na sequência. Então, espera da máquina, espera do operador. O plano de alocação de mão de obra. E aqui eu tenho que ter uma visão, um diagrama, um layout simplificado da minha célula, minha área de trabalho, posicionando as máquinas e identificando quem opera o quê. São 6 operadores e quem vai estar operando quais máquinas. Esse aqui opera essas duas, esse opera essas duas, esse opera essas duas. Então, isso é muito importante para você, dependendo da condição, das circunstâncias, do tech time, eu vou rebalancear e isso tem que estar claro e tipicamente visível na ilha de informação, na totem de informação dessa célula, dessa linha, ok? Isso é bem importante. A sequência de revezamento, por exemplo, eu preciso ter, se eu tenho atividades críticas em termos de ergonomia, em termos ergonômicos, eu tenho que ter um plano de revezamento. Isso é o que a gente tinha. Isso aqui é um dos planos de revezamento, uma saída de a aplicação de adesivo insolado, né, de calçado. É uma atividade extremamente desgastante por conta da particularidade da aplicação. Então, tinha que estar fazendo revezamento a cada 2 horas. Então, tinha um sistema de indicação visual para a gente não se passar. Então, opa, passou, são 10 horas da manhã. O que esse operador, o A ainda está fazendo aqui? Tinha que estar lá, por identificação de cores, a gente consegue identificar se ele está no local adequado ou não. Então, é bem legal. Mas, enfim, isso aqui, de novo, só estou fazendo referência geral, ok? Então, e aí o terceiro, falei de operador multifuncional, falei um pouquinho da matriz de multifuncionalidade, o gráfico de combinação de operações. Vamos falar do terceiro elemento, que é micro layout. Linha, célula adequada. Então, a gente tem algumas configurações típicas, né? A linha de montagem, ou linha de manufatura, de fabricação, a célula e o direto e o invertido. Tem outras configurações, mas eu não vou detalhar aqui. Tem várias outras configurações, vamos dizer assim, intermediárias, vinculadas à célula. Mas as mais correntes, as mais usuais, são as em U, direto ou invertido. E tem a Shojinka Line. Shojinka Line também é super avançada, é mais avançada do que célula de manufatura. A gente vai falar um pouquinho disso também, vou ilustrar. Bom, layout, só para pontuar, né, o contraponto então, o layout em linha é isso. Quando eu tenho o layout em linha, eu ordeno, posiciono fisicamente as estações, as máquinas, as estações de trabalho, de acordo com a sequência, né, de fabricação, de montagem. Né? Serra, torno, pintura, montagem, tipicamente organizada para atender uma família de produtos, tipicamente. Né? Então, isso é o clássico layout em linha. Vantagens e limitações: fluxo lógico suave, né, em pequenos espaços, espaço da linha, baixo estoque intermediário, tipicamente na máquina e entre as estações no máximo, pouca movimentação e manuseio de peças e materiais, que ela flui de estação para estação, tarefa simples, requer pouco treinamento do pessoal, o planejamento e controle da produção, da montagem da linha de fabricação é simplificado. Algumas limitações: quebrou uma máquina em qualquer estágio, qualquer altura, né, da montagem, da fabricação, para a linha, não tem conversa. É uma limitação. Tem que ter alto nível de disponibilidade. O OEE tem que ser muito alto desses equipamentos, né, que estão em linha.
As mudanças no projeto do produto podem exigir grandes mudanças de alteração do layout, né? Grandes mudanças no layout. Os gargalos têm grande efeito no sistema e linhas múltiplas, você vai montar linhas para família A, família B, família C, pode exigir investimento em duplicação de máquina. São algumas limitações clássicas, né, desse layout. O layout celular, que é muito usado dentro desse contexto, né, do show Ginga, que é o que é layout celular? O que é célula de manufatura? A gente tem, de novo, uma definição clássica. Uma célula de manufatura é um grupo dedicado de recursos que vão ser dedicados a uma família de componentes ou produtos que tenham similaridade. Vamos falar o que é similaridade. Então, as células contêm diferentes tipos de equipamentos que são necessários para realizar todas as operações do produto e componente. Os equipamentos são posicionados na mesma sequência das operações para minimizar as perdas por espera e movimentação dos operadores e transporte de suas peças entre estágios. O que é essa história de similaridade? Então, antes eu falei do conceito de família, um grupo de máquinas, estações de trabalho alocadas dedicados a uma família. O que é família de produto? É um agrupamento de produtos, peças ou componentes determinado por similaridade de processos de transformação. E pela sequência, similaridade dos processos e a mesma sequência. A similaridade dimensional, geométrica ou funcional, às vezes está associada, mas não é o determinante para a formação de família de produto, entenderam? Cuidado com essa família é a mesma, é o braço, tem essa configuração. Não tem nada a ver. Mas, muito frequentemente, está associado. Mas o determinante não é geometria, não é dimensional, nem funcional. É a similaridade de processos, é a sequência nas quais eles se apresentam na fabricação, na montagem, ok? Então, isso é o que determina o grupo, né, de peças ou componentes ou produtos. Bom, vamos falar dessa configuração clássica, né, que é o U-shaped cell, célula em forma de U. Então, são dois aspectos super importantes de uma célula em forma de U. São os diferenciais da célula do U-shaped cell, que é a proximidade, está aqui, ó, a proximidade entre a entrada e saída, o que possibilita, como são próximos, possibilita você monitorar o fluxo do sistema como um todo. Se você monitora, casa, prende o ritmo de entrada na célula ao ritmo de saída, só alimenta uma peça na medida em que saiu uma, você regulou o ritmo de toda a célula, regulou todo o ritmo da célula, se você consegue casar isso, né? Por isso é bem importante você ter essa condição, explorar isso, né? A proximidade física, fisicamente você consegue associar. Imagine, e aí eu já vou antecipar vocês, imagine alocar um operador para fazer a primeira operação e a última. Pronto, já amarrou. Entendeu? É isso que a gente quer dizer. As duas alas, essa ala e essa ala, na célula em U, né? Que é uma linha, né? É uma linha que eu fiz isso aqui. E aí eu ganhei isso, que eu chamei há pouco, né? Entrada e saída, eu consigo regular, porque elas não estão distantes, a entrada você não está mais distante, está junto. E eu tenho a proximidade, e aí eu reduzi as distâncias, né? Entre vários desses estágios. Então, as duas alas estando próximas, ou seja, só restrita aí por um estreito corredor, claro, com os cuidados de segurança, enfim, aumenta violentamente as alternativas de alocação dos operadores multifuncionais que devem estar transitando aqui por dentro, ok? Então, são dois aspectos super importantes do layout celular. As vantagens: favorece a formação da equipe multitarefa, visão integrada e ampliada do produto, né, de ponta a ponta. A maior flexibilidade na alocação e balanceamento da mão de obra. Poxa vida, se eu aumentei violentamente as possibilidades de alocar os caras aqui dentro, puxa vida, eu ganhei flexibilidade na alocação. Por via de regra, também por força de ser bem explorado, aumenta o nível de produtividade desse time, da força de trabalho alocada aí. Maior controle do sistema, conformidade de entrega, vinculando entrada e saída. Melhor fluxo e uso do espaço, que é o lote funcional. Menor tamanho de lote. Menor nível de estoque, o working process, e os níveis de setup. As limitações: alto custo de treinamento. Claro, está implícito aqui que não é mais um homem um posto, uma tarefa. Eu preciso formar o operador multifuncional. Então, isso implica em custo de capacitação, treinamento da mão de obra multifuncional. A necessidade de balanceamento do fluxo de materiais para não causar ociosidade. Requer máquinas compactas e móveis, porque tem que ter essa característica, ele tem que ser muito flexível na
a alocação, né, dos recursos, e pode requerer duplicação de máquinas. Ok? Que mais que... Então, aqui uma ilustraçãozinha, uma simulaçãozinha, uma animaçãozinha, né, do célula manufatura U direto, são aqui, ó, U direto. Deixa eu voltar aqui. Então, opa, desculpem. Esse é o direto, né? O direto está por dentro, o invertido, a operação é por fora. Isso acontece também. Mas ele é muito menos flexível, muito, porque o que acontece? Esses caras que estão aqui por fora, eles têm a limitação, só podem estar alocados essas aqui. Eu não consigo essa alternativa de alocar estas e estas, né? Porque não dá, não se entra aqui por dentro. Não se entra aqui. Elas estão tipicamente quase encostadas, apenas o acesso para manutenção. Ok? Então é o direto e o invertido. É claro que eu vou sempre fazer o esforço de trabalhar com o direto. O direto, mais flexível. O que é o Shojinka Line? Eu tenho duas linhas, só que em orientações inversas. Entra material aqui, desculpe, ele está avançando aqui. Ele entra o material aqui, sai aqui, nessa linha. Nesse aqui, entra aqui e sai aqui. O que isso me possibilita? São peças diferentes ou produtos diferentes. O que aqui é possível a partir daqui? Eu não sei porque que a animação não está se manifestando aqui. Ele também está animado. Deveria estar animado aqui. Não sei por que não está animado. Vamos ver se ele anima aqui. Ele não está animando. Não sei por que ele travou a animação. Bom, mas de qualquer maneira eu ia mostrar... Tá vendo que ele está operando? Esse aqui é o ciclo dele. Ó. Ele opera as duas linhas. Uma peça saindo, as últimas três, e uma peça entrando, as três primeiras. Você está me entendendo? O que é isso aqui? Estoque em processo para permitir handover, passagem para o outro operador. E esse outro operador também opera esta, depois vem para cá, volta para cá, opera essas duas e volta para cá. Então, é isso que está representado aqui. Então, o nível de multifuncionalidade é muito maior, né? Porque estamos falando de dois produtos distintos, diferentes, e operador multifuncional em ambos, né? Opera várias estações de produtos distintos, linhas distintas, ok? Isso é mais avançado, é mais elaborado do que o próprio célula de manufatura U, Shojinka lá. O Shojinka, o que é o Shojinka? É legal a gente olhar para o Shojinka intracelular e ele intercelular. O que é intercelular? Quando eu estou só lidando na flexibilização da mão de obra, alocação multifuncional da mão de obra, buscando no máximo rendimento dessa mão de obra, em função das flutuações de demanda, mudança de ritmo, só para a célula, olhando para a célula. Então, é o esforço de flexibilizar, eu vou acompanhar aqui, esforço de flexibilização, e aumento da produtividade da mão de obra que está alocada a uma célula de manufatura. Como é que ele faz isso? Ele faz um esforço de combinar melhorias no micro-layout, ou seja, arranjo, afinar, aproximar, estágios, o trânsito fluido, sem impedimentos. Ele busca aumentar o índice de multifuncionalidade para permitir ampliar as alternativas de alocação e Kaizen no trabalho, para redução do somatório dos tempos de ciclo. Aqueles que a gente viu lá daquela célula de chuteira, né? Quanto é que era mesmo? Sei lá, 228 segundos, no total, não me lembro bem. Não era mais que isso, era 400 e tantos segundos. Esforço para comer um pouquinho de cada uma daqueles estágios para o somatório dos tempos de ciclo ser menor. E isso vai me aumentar a alternativa de balancear mais eficazmente. Eu vou mostrar um exemplo no MER. Então, isso é o Shojinka intracelular, só olhando para a célula. Agora, quando eu amplio esta abordagem, olhando um sistema maior, várias células, que eu chamo de Shojinka intercelular, é o esforço de flexibilizar e aumentar a produtividade da mão de obra, alocado a um conjunto de células de manufatura, mediante a aplicação combinada daqueles recursos, melhoria do micro-layout, aumento de índice de multifuncionalidade, Kaizen, no trabalho manual, só que olhando para um conjunto grande de várias células, que eu aproximo e busco compartilhar operadores. Isso é o que a gente chama de efeito grande sala. Efeito da grande sala, como se fosse essas células próximas, juntas, umas das outras, formassem um grande salão.
E eu ali tenho o bailado de todos eles entre elas, entenderam? Eu vou mostrar um exemplo disso, bem claro. É isso aí. Deixa eu mostrar, então, para vocês esse exemplo do Shoji intercelular, efeito Gran-Sala. Vamos pegar um exemplo hipotético aqui. Ó. Nós temos, para janeiro, esse tech time, 100 segundos. A cada 100 segundos tem que cuspir uma peça. Pô, caiu a demanda em fevereiro, o tech time aumentou para 120, caiu a demanda. Então, 120, com um ritmo mais lento. O que acontece aqui, então? Então, eu vou ter, nessa condição, em janeiro, com 100 segundos, 6 operadores. Isso é o efeito Gran-Sala. Vocês estão vendo que aqui uma célula está aqui, ó. Uma célula está aqui, outra célula está aqui, outra está aqui, outra está aqui, e a outra está aqui. Aí você vai dizer, pô, Bernardo, mas isso aqui não é U. Gente, é claro que é um U, só que tem variantes. Você tem que estar contornando restrições físicas, às vezes uma coluna, às vezes outro arranjo funcional, uma grande máquina instalada nas proximidades, enfim, né? Mas é um layout em U, sim. Aqui, claro, aqui está perfeitinho U, mas isso é uma célula em U, esta é uma célula em U, esta é uma célula em U, esta é uma célula em U, ok? Então, o que eu tenho? Olha aqui, ó, operador 1 alocado aqui nessa célula. Nessa célula tem 2 operadores. Então, operador 1, operador 2 alocado aqui. Olhem essa célula aqui, o operador 3, ele está aqui nessa célula, só que ele também pega a 9ª operação da célula anterior. E a quarta atividade, cada quarta operação dessa célula é realizada pelo operador 4, que está alocado nesta outra célula. O operador 5, ele está alocado quase que integralmente nessa célula, só que a primeira operação, ele também faz da última célula. E ele tem o operador 6 alocado às demais. Ok? Isso é o efeito Gran-Sala. Pô, você imagine, né? Aqui tem que ter alto nível, alto grau de multifuncionalidade, né? Então, o que é? Pô, variou o tech time, caiu demanda, foi para 120. Eu tenho que ajustar fazer um rebalanceamento, ajustar o número de operadores alocados, senão eu derrubo com a produtividade, eu aumento o custo de mão de obra, custo de fabricação. Então, o novo arranjo é esse aqui, ó. Um arranjo hipotético, né? Opa, agora não são mais 6 operadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 5. Agora o arranjo é esse. Eu ampliei o alcance do operador 1, ele veio até aqui. O operador também ampliou o alcance dele, ele avançou para essa célula, e assim sucessivamente. E aí, um 6º operador foi deslocado para outra célula onde a demanda tenha crescido, enfim. Ok? Então, isso é o efeito Gran-Sala. Gente, parece simples, né? Mas isso é um problema extremamente complexo. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, só quero dizer para vocês por que eu fui para o Japão. Esse é um problema extremamente complexo, que a gente chama de um problema NP-hard. NP-hard é um problema matemático insolúvel. Se a gente modela ele e testa manda um software, modela. Aqui está a modelagem matemática. Isso foi o que eu fiz na minha tese de doutorado. A modelagem matemática, as funções objetivos, as restrições, e aí tem a definição, né, dos termos. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu quero como é que eu obtenho isso aqui? Quando a demanda é, né, X peças que me determinam o tech time de 100, e eu tenho os tempos de ciclo conhecido para cada uma das estações. Eu tenho os tempos de deslocamento entre estágios. Em cada par de máquina, eu tenho o tempo de deslocamento conhecido. E eu tenho o índice e a multifuncionalidade desses operadores, então eu vou jogar com esses inputs ali dentro dessa modelagem. E aí eu vou jogar isso e vou fazer com que um software leia isso, esse sistema matemático, e me gere solução. Pois bem, se eu fizer isso, e eu fiz, claro, né, para mandar gerar, é NP-hard. Não há computador no mundo que resolva em tempo hábil. Leva 200, a estimativa é de mais de 200. A época quando eu trabalhei com isso, a gente tinha um computador, não sei se vocês vão lembrar, o Deep Blue da IBM. Era o mais poderoso computador na face da Terra. A gente costumava dizer, só para dar uma noção, se o Deep Blue fosse aplicado aqui para resolver esse problema, a gente ia esperar no mínimo uns 200 anos para ele rodar todas as alternativas. Tende ao infinito, em função da complexidade.
E olha só com este nível aqui, né, de variáveis, né, de número de máquinas, número de operadores, tempos de ciclo, tempos de deslocamento. Só isso já impõe essa tremenda restrição. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz, gente, algumas simplificações aceitáveis. Então, eu montei um sistema para resolver isso. Isso aqui é o resultado da minha solução, da minha tese de doutorado. Ele faz isso. Né? Eu jogo aqui e em poucos segundos ele resolve. Diz quem tem que estar alocado aonde. Mudou, também diz rapidamente, em poucos segundos, qual é a nova configuração. Aí eu fiz simplificações, porque matematicamente, se eu fizer isso aqui, não consigo resolver. Demora, né? Então, está aqui, ó. Essa é a minha solução. Isso é um software. Isso é o fluxograma que eu depois transformei isso em um software, né? Uma linguagem de programação. E aí está aqui, fase 1, fase 2, fase 3. Eu usei a teoria dos fractais. A teoria dos fractais usa um conceito, né, do curvas de preenchimento do espaço. É uma dinâmica repetitiva que eles chamam de Sierpinski Space Filling Curve, que é curvas de preenchimento de espaço, do Sierpinski. São vários modelos de curva de preenchimento de espaço que é a lógica do fractal. Ele vai, a partir de um modelo repetitivo, ele vai repetindo esse modelo, repetindo o fractal. E aí ele ocupa todo o espaço. Foi isso que eu fiz. Eu trouxe para dentro do software, do algoritmo, aqui, ó, Space Filling Curve. Ele vai percorrer todas as células, só que com alguns padrões de percorrer. Esse é o primeiro padrão, está vendo que ele está percorrendo com um padrão, nessa sequência. Esse é outro padrão, esse é um outro padrão, são vários padrões. Eu apliquei vários padrões, e aí eu extraio as soluções e escolho aquela solução ótima, né, do menor número de operadores, ok? O que eu posso dizer? Que ela é quase ótima. Ele vai em direção ao ótimo, mas eu não posso garantir que é a solução ótima, porque é impossível testar 200 anos, não posso esperar, ok? Tá entendido, gente? Então foi isso que eu fiz. E aí é o que se obtém aqui, ó. Isso aqui é o resultado, isso é um exemplo numérico que eu usei na minha dissertação, na tese de doutorado, e aí mostrei como é da eficácia da heurística, né? Então é uma heurística que eu desenvolvi para isso, ok? Não vou chatear vocês com isso, claro. Vamos usar o exemplo numérico aqui, ó. Enfrentando essa variação de demanda, né? Vamos pegar essa célula aqui, ó. Uma outra célula hipotética aqui, que eu tenho 20 operações, estão aqui representadas, é um U também, né, um pouquinho deformado, 20 operações, soma os tempos de ciclo, operação manual, dá 228 segundos, 8 horas, 28.800 segundos por dia, 8 horas. Eu tenho que olhar para a capacidade, eu vou ter que calcular a capacidade de cada estágio. Daí, eu vou falar para todos isso, eu não estou detalhando aqui com vocês, mas falei para todos. Por exemplo, minimamente eu tenho que identificar quem é o potencial gargalo, quem é a potencial restrição. Por exemplo, essa aqui é a fresagem de base. A fresagem de base, o tempo máquina é de 50 segundos para fresar uma peça. Mas operação manual, alimentar, descartar peça, enfim, acionar, fechar compartimento, mais 14 segundos, dá 64 segundos por unidade. Isso quer dizer que essa que é o potencial gargalo, a fresagem, pode produzir 450 por dia. Né? 450. Que é 64, é os 28.800 dividido por 64. Então, dá para fazer 450. Qual é a demanda aqui? Então, eu tenho que fazer isso para todos, para me certificar que não tem restrição. Agora, eu vou tratar do balanceamento. E aí, então, hipoteticamente, a demanda é de 300 unidades por dia. Então, olha aqui, ó, aloquei 3 operadores. Então, aqui, ó, operador 1, alocado aqui nesse circuito, operador 2 nesse circuito, operador 3 nesse circuito. A produtividade portanto, é um exemplo numérico, e aí, claro, para simplificar o uso, deu 100. 300 dividido por 3, 100 unidades homem-dia. É uma unidade de produtividade. Quer medir unidades, peças, hora homem? Pode. Divide esse 100 por 8. Né? Vai dar peças, hora, homem. Né? Aqui está hora-dia. Homem-dia, desculpa. Então, a demanda caiu em 33%. Caiu 100, 33%, caiu para 200.
que eu tenho que fazer? Imediatamente, novo balanceamento. Percebam aqui, né? Eu tinha este balanceamento, caiu em 33, opa, já é outro balanceamento aqui. Então, são 2. E eu estou com isso, aí caiu, variou a demanda, eu variei proporcionalmente o número de operadores, continuo sustentando um nível de produtividade de 100 unidades por homem-dia ou turno, né? Aumentou dos 200, dobrou para 400. Opa, rebalanceei, aloquei, trouxe de volta, mais 2 caras. Continuo 400 por 4, continuo preservando a minha produtividade. Mas tem circunstâncias, né? Então, aí de reduzir de 400 para 100. Pô, de novo, volto, né? Reduzo, transfiro os 3, aloco um único operador. Cara, esse cara tem que ser hiper, super multifuncional, 100% multifuncional nessa célula, né? Claro, né? Então, é isso. Esse é esse jogo, né? Do Shojinka aqui. Mas olhem só, tem circunstâncias, se eu pegar, por exemplo, uma variação que não me ajuda muito, que, por exemplo, aumentou de 100, aqui é o mesmo painel, só que agora eu estou, para aquelas demandas que eu apresentei antes, né? O tech time para cada uma delas. Agora, eu coloquei aqui, ó, aumentou de 100, que era a última condição, para 160. E aí? O tech time caiu de 238 para 180 segundos. Aí, lembra do conceito de número mínimo de operadores? O que é o número mínimo de operadores, gente? Somatório dos tempos de ciclo, que está aqui, dividido pelo tech time, que está aqui. Ó. Então, por que 2,38? Porque é 228,96. Minimamente eu tinha que ter 2,38. Ou seja, real, eu botei 3 operadores. Qual é a eficiência desse balanceamento, gente? A eficiência é 2,38 Ou seja, eu tenho 20,8% de folgas. Ou seja, é como se eu tivesse o primeiro operador produzindo, né, o primeiro operador alocado 100% do tempo disponível dele, 96 segundos o ciclo dele, o segundo operador, 96 segundos o ciclo dele, e o terceiro operador com menos do que isso, 96 mais 96 dá quanto? 96 no primeiro, mais 96 no segundo, dá 192, menos 228. O terceiro, 36 segundos. É isso que quer dizer, que o terceiro está concentrando toda a folga. Né? É isso que quer dizer aqui nesse caso, ok? Então, ó, eu fiz aquele jogo ali, ó, né? De 300 para 200, agora subiu para 400, reduziu para 100, e eu consegui acompanhar proporcionalmente. Claro, a produtividade era 100, 100, 100, a eficiência do balanceamento era a mesma, né? Os 2,38 dividido por 3, que é o mesmo que 1,58 dividido por 2, assim sucessivamente. E agora aqui, meu amigo, quando caiu o tech time caiu para 280 para 180, né? Aumentou em 60 a demanda por dia. Aí o número mínimo de operadores, 1,27, cara, 1,27 não tem conversa, não contém alternativa, tem que botar 2. E aí, mas com 2, eu vi que com 2 eu conseguia produzir quando a demanda era de 200, eu conseguia produzir 200. Agora eu tenho que produzir 160. Claro, caiu a tua eficiência de balanceamento. Então, 1,27 por 2 dá 63,3. Então, a eficiência intrínseca dessa tua escolha não é mais 79,2, é de 63,3. O que é esse 63,3? Vai reforçando. 1,27 dividido por 2, ok? Então, isso é bem importante a gente ter noção, porque isso é uma métrica importantíssima para fazer o Shojinka. Então, eu vou avançar aqui. Olhem só, eu vou avançar aqui com alguma celeridade. Se eu olhar para essa situação aqui, né? Puxa vida, eu entrei com outras demandas aqui, só para usar exemplos numéricos aqui. Ó. Pô, se a demanda está em 2,64, puxa, me exigindo 2,9, eu tenho que botar 2,09. Se eu botar 2, vai atrasar, não vou conseguir produzir 264. Eu tenho que botar 3. Puxa vida, o que eu faço? Não há nada que fazer. Tem Kaizen. Kaizen do trabalho é focar no somatório dos tempos de ciclo, sempre de operação manual. Ou seja, se eu reduzir desses 228 segundos, que é o somatório dos tempos, se eu reduzir 10 segundos,
nessas 20 operações, 10 segundos das 20 operações, ou seja, é 4,4% desse somatório aqui. Se eu dizer menos de 5%, eu consigo alocar 2. Aí eu aumento a qualidade intrínseca, a eficiência intrínseca desse balanceamento de 69,7 para 100%, porque eu vou estar alocando 2. Vocês me entenderam? Isso direciona, gente, o esforço, para onde eu vou olhar para fazer Kaizen. Direciona. E eu estou dizendo quanto é que eu vou buscar do Kaizen. Não é? Vamos fazer Kaizen, eu não sei quanto é que vai dar. Eu sei quanto é que eu quero. Eu quero 10 segundos somados aqui, não interessa de onde venha no primeiro momento. Eu tenho 20 estágios aqui que eu tenho que buscar capturar um pouquinho em cada um, de forma que eu reduza os 228 para 218. Eu consigo alocar 2, não mais 3. Aqui também, nessa condição. Eu tenho 3,12, né, porque a demanda é 395, 3,12. Putz, eu tenho que alocar 4. Pô, vou lutar para reduzir em 9 segundos. Se eu reduzir em 9 segundos esse somatório aqui, eu consigo alocar 3 e não 4. Então, eu aumento de 71 para 100. Faz sentido aqui, gente? Estão me acompanhando? Tá fazendo sentido? Assim, os exemplos numéricos são simples, né? Mas isso é bem importante, porque a lógica é essa. Vocês estão percebendo, assim, que tudo já começa a orientar Kaizen? Você sabe quando? Não é Kaizen, eu vou fazer Kaizen. Não é para máquina, não é tempo máquina. Não vai atrás de tempo máquina, não vai te melhorar em nada aqui. Não precisa tempo máquina. Tem capacidade. Você viu que aquela que é potencial restrição é capaz de produzir 450 por dia. Eu vou trabalhar em tempo máquina para quê? Trabalho em tempo mão de obra, tempo manual, o somatório do símbolo de ciclo, esse 228. E quanto é que eu tenho que buscar? Você, em função da circunstância, é capaz de dizer quanto é que você precisa buscar. Vocês me entenderam? Cara, uma orientação poderosíssima para o Kaizen. Kaizen do trabalho. Ok? Vamos explorar alguns desses cenários. Olhem só. Tem uma situação numa célula em que a demanda é de 220 unidades, portanto, o tech time é de 131, aquela célula, está aqui, ó, aquela célula aí, somatório de tempo de ciclo é 228 segundos, das 20 estações. Então, nessa condição, é 131 tech time, número mínimo de operadores, porque é 228 dividido por 131, dá 1,74. Cara, não dá 1,74. Não existe isso. Tem que colocar 2. Qual é a eficiência intrínseca desse balanceamento? 87%. 1,74 dividido por 2, 87%. Eu já parto desta condição, ou seja, como eu aloquei 2, eu já não consigo rendimento máximo desse time de 2 operadores. Porque o balanceamento, a alocação já limitou. Diz para mim que eu vou ter folga. Eu decidi, a minha engenharia industrial, a engenharia industrial que eu fiz, me decidiu alocar 2 e, portanto, é como se eu visse assim, ó. Tempo de ciclo do operador 1, eu tenho que... Sempre isso aqui, ó, gente. Eu até vou chamar a atenção. Sempre buscar enxergar assim, ó. É como se tivesse 2 operadores. O tempo de ciclo, as operações alocadas desse primeiro é 131. São, né, 131. Batidinho. O somatório dos tempos de ciclo dele está batendo exatamente no tech time. Sobrou quanto? Dos 228 que tem que fazer, esses 2 tem que fazer, sobrou quanto? Sobrou 228, vamos lá, 228 menos 131 para o operador 2, sobrou 97. Então ele vai, está aqui, ó. Eu já tinha colocado aqui, não sei porque eu fiz a cola de novo. Está aqui, ó, 97 segundos. Porque 131 a 97 dá 228. Ok. Então, 97. Isso quer dizer que a cada final de ciclo, ele cruza os braços 34 segundos. Não pode ser diferente. Ok? Então, aliás, na lógica do Shojinka, eu sempre busco concentrar as folgas num operador, numa estação, né? num operador, numa das colunas do Yamasumi Shio. Sempre. Porque eu consigo promover isso. Visualmente eu consigo... cada ciclo eu vou ver isso acontecendo. Tem que ver. E aí, Kaizen no trabalho para buscar eliminar essa folga. Né? Tá ok, gente? Vamos explorar outra situação em que eu decidi, por alguma razão, a minha engenharia industrial, engenheiro industrial, cara, aloquei 3. O número mínimo, a minha demanda é essa, 220, 131 de batida, é 1,74, mas eu aloquei 3.
poxa vida, se eu aloquei 3, então a qualidade desse balanceamento é ruim, já a qualidade intrínseca, eficiência máxima desse balanceamento é pior, é 58%, porque é 1,70 dividido por 3, 58%. Mesmo, olhem só, o que é típico, né? Eu vou botar 3 para acomodar melhor, olhem só o que é costumeiro fazer. E é errado, mas é costumeiro. Trabalhador 1, a batida vai ser 131, trabalhador, como eu tenho 228 para alocar, aloquei 80 para o primeiro, 78 para o segundo, 70 para o terceiro, ou seja, o tamanho, né, das barras no Yamazuri é quase a mesma, né? As folgas são quase as mesmas entre eles, né? Então, ainda que isso seja real, você tem que forçar a olhar isso aqui, gente. Isso é o que de fato o teu sistema, o teu balanceamento te entregou. Ó. É como se fosse assim, tem que enxergar isso aqui. Ó, o tempo de ciclo do 1, 131, está completamente tomado. O 2, os 97. Tem folga de 34. O terceiro, meu amigo, não tem trabalho para ele. Folga total. Vocês estão me entendendo? Isso aqui mascara, isso é uma péssima estratégia de balanceamento. Você não vai enxergar você vai ter dificuldade de enxergar essas folgas. Você tem que concentrar folgas, né, no limite, assim como foi feito aqui, e, obviamente, para forçar a barra que eu mostrei essa concentração aqui. Faz sentido, gente? Estão entendendo o que eu estou querendo expressar aqui? Isso é bem importante. Aí vamos supor, nessa mesma ilustração, que aumentou, quase dobrou a minha demanda, de 220 unidades por dia para 395, ou seja, o tech time, reduziu quase metade, para quase metade. Vamos recalcular. 228 dividido por 73, eu preciso de 3,13. Eu aloquei 5. Aloquei 5 operadores, aí a qualidade intrínseca é os 3,13 dividido por 5, 62,13. Olhem só o que acontece aqui quando eu vou olhar para a eficiência desse grupo, dessa célula. Eu tenho que olhar para... Assim, eu não consigo eficiência superior a essa, porque é intrínseco, porque a minha fórmula, o meu arranjo, minha alocação está posta, está dada, limitou, 62,5, 62,6. Então, esse é o máximo que eu consigo de eficiência desse grupo de 5. Olhem só, pode ser pior ainda. Eu preciso produzir 395. E vai que por efeito de alguma instabilidade, desabastecimento, setup, alguma quebra, eu não consegui produzir as 395 no dia, produzi 327. Ou seja, meu nível de atendimento é 395, né? 327 peças que eu consegui fazer por 395 é 82,8% de atendimento. Olhem só a eficiência da célula nesse período. É 62,3, 62,6 vezes 82,2. Então, a eficiência da célula, porque eu tenho que olhar para o real 327, é de 5, caiu ainda mais. Já estava limitado pelo balanceamento ruim. Caiu ainda mais porque a instabilidade me comeu. Então, cara, eu tenho uma sequência. Quando isso acontece, gente, tem uma sequência aqui de atuação. Qual é o alvo? Está aqui, ó, nesse balão aqui. Ó. Primeiro, esta é a sequência do Shojinka. Primeiro, reduzir a instabilidade. Eu tenho que fazer um esforço para reduzir a instabilidade. Primeira coisa é atender. Atender o cliente. Então, minimamente, nas 8 horas, eu tenho que focar no primeiro momento em pelo menos 95% de atendimento. Esse é o primeiro esforço, de 82,8 para no mínimo 95. Primeiro esforço. Então, o que é que está impedindo? É abastecimento? É setup? É quebra de máquina? O que é? Eu tenho que contramedida em cima disso. Então, reduzir a instabilidade, focando em aumentar o nível de atendimento. Aí você pode me perguntar, mas 95 vai ficar faltando igual. Em 8 horas. Você tem que ter uma outra contramedida temporária, que é hora extra. Está fazendo 95 em 8 horas? Está devendo 5%, mais 55 minutos de hora extra no final. Porque o cliente tem que ser atendido, tem que produzir 395. Não vou conseguir fazer nas 8 horas. Portanto, vou trabalhar 8 horas e 55 minutos. Entenderam? Mas durante as 8 horas, tem que mirar em pelo menos 95%. É isso que eu quero dizer. Está claro isso, gente? Está claro? Melhorina, você me ajuda aí. Está ok, Melhorina? Então, primeiro aspecto, não é por outro lado que eu vou começar, é por aqui.
estabilidade, buscar aumentar o nível de atendimento. Depois, nessa ordem, reduzir a folga de 5 para 4. Porque alocáveis, 4, porque 3,13, então 4, por que 5? Isso é folga adicional. A folga inerente é dos 4 para os 3,13, né? Porque não consigo alocar 3,13, não existe. Na prática tem que ser 4. Esta é a folga inerente, não tem escapatória. Então, essa é a folga inerente. Agora, que é essa folga aqui, ó, dos 3, né, para o 1,74, que no caso aumentou a demanda, o técnico caiu, né? Então, os 4, essa folga inerente, mas eu tenho mais do que isso, tem uma folga adicional, que eu, por escolha, por alguma restrição, por falta de habilidade, eu imputei um quinto operador. Derrubei ainda mais a eficiência. Então, o segundo aspecto é reduzir a folga de 5 para 4, porque 4 é o número mínimo aqui. Depois do terceiro, gente, eu tenho que reduzir os tempos de ciclo, eu tenho que olhar para cá. Ó. Por quê? Porque 3,13. O que é 3,13? É 228 dividido por 73, não é isso? Né? É isso que determina o N, né? Número mínimo de operadores. Somatório dos tempos de ciclo dividido pelo técnico. Olha só, 3,13. Puxa, o que falta para alocar 3 operadores? 3 operadores quer dizer cada um deles cumprindo o ciclo em 73. 73 vezes 3 dá um pouquinho menos do que 228, ou seja, eu preciso reduzir para 219. Se eu reduzir para 219 somatório, eu consigo alocar 3, porque 219 dividido por 73 dá 3. Aí, meus amigos, eu salto de 5, porque tinha um adicional, uma folga, um quinto aí que não precisava, mas eu salto desse 5 para 3, porque eu trabalhei em reduzir a instabilidade, aumentar o nível de atendimento, reduzir a folga, e eu otimizei o balanceamento, porque eu reduzi fiscais aí do trabalho, mão de obra, trabalho manual, né? Operação manual, somatório, 228, e de forma que eu liberei, reduzi em 9 segundos, e agora eu consigo alocar 3 operadores. Está claro isso, gente? Então, é nessa ordem que se faz. E vocês viram que está claro qual é o caminho das pedras. E mais do que claro o caminho das pedras, sequência, está claro, gente, está claro quanto eu preciso em cada frente. Quanto é que eu preciso? Eu preciso de 82 por 95, eu preciso de 5 para 4, e eu preciso derrubar em 9 segundos, dos 298 para 219. Ok? Então, é isso que eu preciso fazer. Ó. Se eu fizer isso, essa combinação, eu aloco 3 operadores. Eu consigo alocar 3 operadores. E, portanto, a eficiência 2,88 para 3, a eficiência intrínseca é elevada para 96%. Eu consegui mirar em 95% de atendimento. Ou seja, eu não estou fazendo ainda os 395 nas 8 horas, mas já estou fazendo 376. Então, isso me dá uma eficiência geral da célula de 96 vezes 95 dá 91,4. Ok? Entenderam assim, o combinado aqui? Isso é Shoginka. E aí, então, meus amigos, de uma produtividade nessa condição aqui, de 8 unidades hora homem, né? Unidades hora homem, tem 8 horas, estou produzindo 327 com 5 operadores, 8 horas, dá 8,2 unidades nessa condição, 8,2 peças por hora por homem, para 15,7, que é, agora eu tenho 3 operadores e estou produzindo inclusive mais, eu aumentei o nível de estabilidade. Então, eu aumentei, quase dobrei a produtividade. Mas isso não é o mandatório, isso é um caminho. O que eu tenho que olhar, gente? Tenho que olhar para cá. Custo da mão de obra. Se é um operador, hipotética, um operador que me custa, a remuneração integral dele é R$3.000 mês, e aí isso representa 15 horas, R$15 por hora, R$15 por hora, né, cada operador. Na primeira condição aqui, com 5 operadores, vai me custar todo dia R$600. Se esses R$600 tem que ratear por 327 peças, eu estou gastando, já está morto em custo de mão de obra, dentro do custo de fabricação, R$1,83 por unidade.
Se eu consigo atingir essa condição em que eu aumentei nível de atendimento, fiz um esforço de Kaizen, reduzi de 228 para 219, aloquei, balanceei para 3, eu derrubei de 600 para 360, e aumentado para 376, tá? Zero, não dá R$1 por peça. Ou seja, eu derrubei o custo da mão de obra em quase metade. Para quase metade. Faz sentido, gente? Estão entendendo? Esse é o drive. Desculpem. Vocês não entenderam? Esse é o drive. Isso é Shojinka na veia. Por isso, vocês viram lá naquele mapa que eu mostrei lá, no minha dissertação de mestrado, Shojinka, de boa, Shojinka, lá em cima. Redução do custo de fabricação via otimização da mão de obra. É isso aí. Faz sentido? Faz sentido, gente? Louro, você me ajuda e colhe aí as impressões da turma aí. Já são 7h30, eu estou encerrando quase. Faz sentido? Cara, isso é Shojinka. Vocês viram que tem uma ordem aí? Não é, vamos olhar para tudo. Vamos olhar em sequência. E vamos olhar quanto é que eu vou buscar em cada frente. Ok? Tá claro isso? Bom, e aí, claro, tem outros elementos que são adicionais, que são suportadores aí, né, do Shojinka, que é a automação. Da autonomia ao operador e máquina para identificar a normalidade e paralisar o menor sinal. Eu vou passar rapidamente aqui. Isso tem um outro workshop, é uma outra live que a gente tem feito, né? Que é o de Doka. Mas o pilar de Doka é isso aqui, ó. Separação homem-máquina. Cortar o cordão umbilical. E aí eu viabilizo a atuação do operador multifuncional. Eu não preciso ficar com o homem preso, o homem com uma tarefa. Se a máquina tem um portaiô, se ela tem dispositivo à prova de falha que determina a normalidade, eu posso botar a máquina para rodar e se a normalidade se manifestar, o Pokayoke detecta e para. O processamento chama a ação do operador. Por isso, a automação de Doka e o elemento Pokayoke no pilar de Doka é tão importante para sustentar o Shojinka. Eu não posso fazer Shojinka se eu não tenho a automação, se eu não tenho as máquinas capazes de rodar sem eu estar ali em cima delas, entenderam? É isso. Bom, aqui tem uma elaboraçãozinha que eu não vou explorar muito. Outro elemento super importante que eu sempre chamo a baila é o Karakuri, automação de baixo custo. A automação tem uma origem, está aqui posta. Esse material vai para vocês, se tiverem curiosidade, depois deem uma olhada. O Karakuri é esse bonequinho aqui, autômato. Ele é bonequinho que se movimenta para entretenimento, enfim. Foi daí que surgiu. Mas esse é o Karakuri no nosso métier, no nosso meio, né? É a automação do trabalho humano de baixo custo. Por quê? Porque faz uso, em primeiro lugar, das leis básicas da física, ação, reação, gravidade, para a automação do trabalho humano. Por isso, automação de baixo custo, low cost automation. Ok? Então, isso tem um apelo brutal, porque se eu busco, né, esses pequenos dispositivos de fazer descarte de peça, de passagem de uma estação para outra e cair já na posição adequada para alimentação da máquina, isso é um karakurizinho, é um karakuri, mecanismozinho de automação. O trabalho que eu faria com a manual, né, de transferência, de fixação, de posicionamento, o karakuri faz para mim. Então, cara, ele é um potencial alavancador do Kaizen do trabalho, né, da redução dos tempos somatórios dos tempos de ciclo. Tá ok, gente? Por isso que eu estou chamando a baila aqui. Ele é muito importante. Para concluir, gente, eu sei, a gente está no adiantado aqui, 7h33, o Shojinka é um esforço para a alocação flexível da mão de obra focado em buscar continuamente o aumento da produtividade. Mas olhando lá para custo de fabricação, olhando para o componente custo mão de obra do custo de fabricação. Os requisitos para isso a gente viu, né? Micro layout, layout conveniente, célula em U direto, operador multifuncional, olhar para a matriz de multifuncionalidade, avaliação contínua e periódica das rotinas, Kaizen do trabalho, né, somatório dos tempos de ciclo. E eu vou olhar para a atenção especial para esses elementos suportadores, né, o de Doka, Pokayoke e Karakuri. Eu acho que é isso, gente. E eu já são 19h33. Eu aqui vou parar o sharing, o compartilhamento. E aí, 19h34, eu acho que eu falei quase 1h30, eu comecei a falar, acho que às 6h pouquinho, 6h08, 6h10.
E é isso aí, fechou 1h30. E aí eu proponho aí uns 10, 15 minutos, né, de perguntas. Por mim, eu fico até a hora que vocês quiserem, mas obviamente que a gente tem outros compromissos, tem jantar, tem família para, né, olhar. Mas 10, 15 minutinhos aqui, se tiverem interesse, né, algumas considerações, perguntas, fiquem à vontade. Lourosan, a enquete, Lourosan, o resultado da enquete, o que você me diz aí? Eu não vi. Ô, Renato, nas perguntas que fizemos aqui via chat, existe sim primeiro, aplicabilidade, nível elevado de aplicabilidade nos serviços e... Eu não vi nenhuma das respostas. Começa na ordem, me mostra as respostas que eu não vi nenhuma delas. Tá, eu não vou conseguir fazer o share aqui das enquetes aqui agora. Deu um problema aqui Deu um problema na plataforma aqui que eu não vou conseguir fazer o share das enquetes, tá? Mas hoje nós temos pessoas, só para você saber do público, pessoas da indústria e desculpa, não temos ninguém de comércio, tá? Indústria e serviço, ok. Não consegue me dizer qual é a proporção? Indústria e serviço. Não tem problema. Qual é o nível de entendimento? Você conseguiu capturar? Indústria e serviço. Conseguiu capturar deles o nível de entendimento a respeito do Shojinka, logo que começou a live? Sim, o nível de entendimento foi considerado, vamos falar considerado entre médio e... Olha que começou a live, né? Entre médio e elevado, mais ou menos o nível de conhecimento, tá? Porém, Quero que vocês reflitam. Agora eu quero que vocês reflitam e respondam novamente. Exato. E, além da reflexão, muitos colegas aqui manifestaram que é totalmente aplicável, tá? Tudo que você passou em qualquer ramo de atuação, em qualquer negócio, inclusive. Excelente. Essa foi uma outra percepção do pessoal. Outra percepção, tem várias pessoas também que se manifestaram no interesse de conhecer mais através de um curso, né? Através de um curso, de um workshop de 8 horas que nós temos disponível, para que possa se aprofundar mais no assunto, Guinato-san. Fantástico, que bacana. E aí eu digo com muita tranquilidade para todos vocês, gente, com muita tranquilidade, porque assim, me colocando na minha posição, com humildade e cuidado, mas eu asseguro a vocês, essa abordagem da forma como eu tentei ilustrar aqui muito rapidamente, ela não é aplicada na grande maioria das situações em que ela seria aplicada. Não é. Não confundamos com o balanceamento, o esforço para balanceamento no ICRU, que não é assim dinâmico da forma como eu tentei expressar aqui. Ademais, gente, lembrem-se do que eu falei, o problema do balanceamento, ele é NP-hard, ele é complexo. Então, via de regra, tentativa e erro. Você não tem serviço, um software, uma inteligência para te dar, testar alternativas e te proporcionar, te responder, oferecer alternativas quase ótimas. Vocês não têm isso, isso não existe. Assim, a gente não vê em aplicação. Ok, é só isso que eu estou colocando. Então, tem distinções. O que eu estou colocando Shojin, que é muito mais do que balancear, alocar mão de obra, muito mais do que isso. Enfim, essa combinação desses recursos, né? É este olhar nesta sequência, buscando olhar lá para frente o impacto em custo de fabricação via aquilo que está na mão aí, né? Está sob efeito do balanceamento, que é custo de mão de obra. Ok? Gnato. Diga. Aproveitando aqui agora, nós temos aqui ainda na sala bacana, tem 23 colegas na sala conosco aqui. Ótimo. Que bacana. Mais esses minutos agora que a gente vai trocar uma interação com o pessoal respondendo algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui do Flávio Santos. Ele questiona o seguinte: ao invés de trabalhar na quantidade de operadores, eu posso variar o tempo, exemplo, trabalhando de segunda a quinta, isso também seria Shojinka? Então, falhou a tua fala, eu não escutei. Tá, ele pergunta se, ao invés de trabalhar na quantidade de operadores, se ele pode variar o tempo, isso é, trabalhar de segunda a quinta, por exemplo, também seria uma forma de Shojinka? Não, absolutamente não.
Isso aí você está trabalhando com diferentes regimes de trabalho e tem que tomar muito cuidado, porque aí você está reduzindo o nível, o grau de nivelamento da tua produção. Você está deixando de produzir, né, em intervalo de tempo. Isso tem efeito, você tem que avaliar que efeito tem na entrega, no atendimento. Porque você está limitando a tua... Primeiro, suponha que você tem que entregar todo dia. O que está acontecendo? Você está produzindo mais, superproduzindo, todo dia, para compensar, sei lá, uma sexta-feira que você não alterou. Para entregar depois, a sexta-feira, que foi produzido segunda, terça, quarta e quinta. E é isso que eu quero dizer com não está nivelando. Você está retrocedendo no nível, no grau de nivelamento da produção. Nivelar é produzir todos os dias, no limite, todas as horas, todos os momentos, todo o mix. E em toda a sua extensão do mix. Então, nivelar volume, todo dia, toda hora, o mesmo volume, 100, 100, 100, 100. E se são cinco modelos, né, A, B, C, D, todos os 5 nas suas específicas demandas, todos os 5, todos os dias. Isso é nivelar, isso é reijunca. Quando você adota esse regime que você exemplificou, Santo-san, você está abrindo mão de nivelar volume, ok? Então, não, isso não é Shojinka. Legal, Gnato-san. Uma pergunta aqui Obrigado pela pergunta, Santo-san. Interessante, bem interessante. Um comentário aqui pergunta do Paulo Roberto, Gnato-san. Obrigado, Paulo Roberto. Ele fala o seguinte, sobre a aceitabilidade da mão de obra quando desses movimentos pelos gestores. Ele pergunta se existe algum tipo de participação, Gnato-san, dos operadores ou explicação do porquê da variação. Como que é o envolvimento deles? Fantástico, fantástico. Excelente, Paulo Roberto San. Excelente pergunta, porque é central o envolvimento, é protagonista a posição dos operadores. Lembra, cara, não, essas coisas, muito embora aqui a gente esteja tratando de uma tecnicidade, né? Shojinka é um aspecto eminentemente técnico. Silvio San, eu vi que você fez assim. Então, é eminentemente técnico, mas lembrem-se, o que é o sistema de produção em sua essência? Hitozukuri, desenvolver pessoas. Então, pessoas no centro. Então, se o Shojinka é uma tecnicidade a serviço das pessoas, é para elas que ele está sendo oferecido. Então, é para os operadores. Então, tudo isso tem que ser de conhecimento profundo, domínio profundo do pessoal da operação e de uso deles, para melhor rendimento deles enquanto operadores. Entendeu? Então, Paulo Roberto Santos, obrigado pela tua pergunta, pela tua questão, mas assim, é central. Se isso ficar restrito à engenharia industrial, aos engenheiros de melhoria, o pessoal da área de continuous improvement, enfim, balanceamento, engenharia industrial, como a gente costuma ver, isso é um equívoco de abordagem, porque é central que isso seja, o protagonista seja o operador dessas células, dessas vias, ok? Gnato-san, Gnato, tem uma outra questão aqui do nosso colega, o Paulo Ranieri. Ranieri-san. Ele está falando um pouquinho sobre a matriz de multifuncionalidade, né? Sim. Então, ele fala assim, se existe uma porcentagem que pode ser considerada boa, por exemplo, 70%, pode ser considerado satisfatório? Boa pergunta, Ranieri-san. Ranieri-san, o que eu posso te assegurar? Nunca se persegue 100% de índice agregado de multifuncionalidade, né? de uma linha, de uma célula, de um conjunto. Né? Nunca se persegue. Isso eu posso te assegurar. É difícil de te dizer qual é o nível ótimo, mas eu vou fazer algumas considerações. Por quê? Porque depende muito da natureza da atividade, da complexidade, da extensão da célula, né? Ou da linha, quanto de conteúdo de trabalho a gente tem. Tudo isso influencia no nível que eu vou perseguir como ótimo.
Então, isso posto, eu costumo dizer o seguinte, bom, quando eu cheguei na São Paulo Alpargatas, 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, 21 anos atrás, eu fiz uma avaliação do índice multifuncionalidade de toda a turma. Porque o que precisava, a gente tinha linhas, um homem, um posto, uma tarefa. A gente converteu todas as linhas em células de manufatura com operador multifuncional, célula nenhuma direta. Então, tinha que trabalhar a multifuncionalidade. Cara, sabe qual era o nosso nível geral de multifuncionalidade? 18%. Ou seja, quase um operador, um homem, quase um posto, um homem, uma tarefa. Quase Taylorismo puro. Quase um operador só operava uma operação, quase duas. Por exemplo, de 10 operações de uma célula, operaria 1,8, os 18%. É muito baixo. Então, a gente fez um esforço grande e conseguiu evoluir bastante, dobrando esse multifuncionalidade para 35%, por exemplo. Né? Então, depende muito da circunstância, né? Como eu disse, da complexidade, da natureza das atividades. Por vezes, um índice de multifuncionalidade agregado de uma célula de 50% pode ser muito bom, satisfatório. Por outras, em função da dimensão, da natureza, eu tenho que mirar em algo como 65%, 70%. Mas eu te diria assim, o que eu estou te dizendo agora, os números é empirismo, é a minha experiência. Dificilmente a gente mira em algo além de 65%, 70%, né, de índice geral de multifuncionalidade. Porque só com esse nível, 65, 70, já te oferece uma enormidade de alternativas de alocação. Por isso, eu não preciso ter a infinidade absoluta. Eu não preciso ter tudo que um problema NP-hard, né, conforme eu disse, é caracterizado por. Não preciso. Então, eu posso limitar, ok? Então, eu diria assim que se mirar é difícil de novo, né? Depende da natureza, da extensão, mas dificilmente a gente vai além de 65%, 70% no máximo estourando, ok? Virato, estamos chegando aqui a 19h46 aqui, e aí eu só quero lembrar aos nossos colegas que o chat ele fica salvo e você depois faz questão de olhar tudo o que os colegas se pronunciaram conosco aqui, né? Então, assim, tem bastante agradecimento aqui, Ignato-san. Bastante agradecimento. A explicação ficou muito clara. O pessoal realmente teve bastante interesse pelo tópico e ficaram bastante satisfeitos com o que você passou. E depois você vai ter a oportunidade de olhar aqui tudo que foi comentado, tá? Fico feliz. E aí, sobre os temas, os próximos temas para nos ajudar aqui a formatar nossas lives, Ignato-san. Teve aqui a aplicação do Poka-yoke e seus tipos. Interessante. Tivemos também o Renjunka. Bacana. Vou anotar aqui. Tivemos também alguma coisa sobre o conceito dos 14 princípios da Toyota. Perfeitamente. Tem outras coisas que depois você vai olhar com calma aqui, mas esse é o que surgiram aqui com mais força aqui também, tá? Perfeitamente. Ótimo, excelente. Que bom, fico feliz aí que tenha feito sentido, né, que com as perguntas que vieram também, são perguntas interessantes, nos ajuda a explorar o tema, né? Fico feliz e fico contente, agradecido à participação dos colegas, como de costume. Muitíssimo obrigado. A Hatakeyama Sensei, agora estou vendo aqui a presença do Hatakeyama Sensei. O Hisashiburi desu. Sensei, alguém que descar? Sensei, Miemasa. Sensei, o Hisashiburi desu. Alguém que descar? Yokata. Que satisfação, Hatakeyama Sensei. Muito obrigado pela presença. Muitíssimo obrigado. Fico lisonjeado. Que bacana. Então, eu acho que é isso, né? Shojinka no setor administrativo. Olha só que interessante. TWI. Cara, sim. TWI está super associado aí com essa questão, né, de formação da multifuncionalidade, da aplicação do Shojinka. Puxa, eu vi que um colega, o Sorrentino-san, outro colega que costumeiramente nos acompanha, falou do TWI, também interessante aí como tema, né? Ótimo, está registrado, Sorrentino-san. Shojinka no setor administrativo, Albert Andrade San também colocou.
Que bacana, fico feliz. Obrigado, Paulo San. Parabéns, professor Ignato. Que bom, fico lisonjeado. Muito obrigado aí pela gentil observação. Que bacana, fico feliz. Paulo San, então, passo para você e você pode conduzir aí para a finalização e encerramento. Ok, Ignato. Eu te quero agradecer novamente o pessoal que tem prestigiado aqui as nossas lives das quintas-feiras. Isso é muito bom para nós, né? É algo que a gente gosta bastante de fazer. Essa troca também é muito boa e falar para vocês que nós vamos continuar aí às quintas-feiras, né, fazendo as nossas lives e agradecer muito por merecer aí o espaço e o tempo de vocês. E até a próxima. Boa noite, Ignato San. Até mais, obrigado, tudo de bom. Muitíssimo obrigado. Até mais. Uma boa noite, bom descanso a todos vocês. Até quinta-feira próxima. Um abraço forte.